Paulo está escrevendo com a finalidade de motivar Timóteo, de admoestar Timóteo a permanecer na fé, a permanecer na sã doutrina dos apóstolos, a permanecer proclamando o evangelho da salvação. Paulo está admoestando Timóteo para não parar, para não desistir, porque Paulo sabe que Timóteo é um jovem que ainda não passou pelas mesmas lutas que o apóstolo Paulo passou. Timóteo é um jovem que ainda não passou por experiências ministerial a qual Paulo já havia passado. Só que Paulo entende, a perseguição está vindo e quem está lá é Timóteo, e Timóteo precisa de uma palavra de alguém que tenha experiência de caminhada. Para Timóteo precisa de uma palavra de alguém que tenha experiência com Deus. E Timóteo, com Paulo, começa a escrever a Timóteo e trazendo a memória de Timóteo a sua infância, trazendo a memória de Timóteo a sua fé, quando ele diz: Timóteo, eu sei que há em ti uma fé não fingida. Oh glória, não é uma fé momentânea, Timóteo, não é uma fé passageira, Timóteo, é uma fé não fingida, é uma fé verdadeira. E esta fé, Timóteo, não começou em você, essa fé começou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Sabe o que ele diz? Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, tu tem história, Timóteo, tu tem história, Timóteo, tu tem história, Timóteo. Se tu está de pé é porque tinha alguém, Timóteo, que exerceu a fé. Se tu está de pé é porque tem alguém que acreditou no teu chamado. Ei, eu vim aqui pregar para jovens aqui nesta noite, que Deus está dizendo: alguém pode não acreditar em você, alguém pode não acreditar no teu chamado, alguém pode não acreditar no teu ministério, alguém não pode não acreditar que você vai muito longe, mas Deus está dizendo: eu conheço a tua história, eu conheço a tua história, eu conheço a tua história, eu conheço a tua história. Essa fé que há em ti não começou em ti, tem alguém que vem exercendo essa fé primeiro. Ele está lembrando Timóteo, ele está trazendo na consciência de Timóteo a sua infância, a sua fé, o seu chamado. E ele está dizendo: Timóteo, eu sei que em ti há uma fé não fingida. E esta fé, Timóteo, não começou em ti, mas começou na tua avó Lloyd, começou na tua mãe Eunice. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Paulo está dizendo: Timóteo, tu está de pé porque alguém acreditou, tu está de pé porque alguém teve fé, alguém acreditou no teu chamado, alguém acreditou em você. Sabe que eu estou pregando aqui para jovens que você está de pé porque alguém acreditou em você, alguém colocou o joelho no chão e gritou o teu nome. Paulo está dizendo a Timóteo: eu sei a fé que é em ti, Timóteo. É uma fé não fingida, que começou nos teus descendentes, ou seja, começou teus antepassados, começou na tua avó e na tua mãe Eunice. Só que Paulo continua escrevendo
E o que Paulo vai dizer a Timóteo é: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Oh glória! Desperta o dom que há em ti, Timóteo. Ei, Adalto, este dom que Paulo está falando se chama charisma. O que quer dizer isto? A chama. É a chama. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, desperta essa chama que há dentro de ti, Timóteo. Desperta esta chama que há dentro de ti, Timóteo. E eu vim aqui nesta noite para dizer: não tem como despertar o dom, não tem como despertar a chama sem oração, sem joelho no chão, sem vida de santidade, sem vida de consagração. Tem que ter vida de oração. Paulo está dizendo a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti, Timóteo. Sabe por que Paulo está dizendo isto a Timóteo? Pelo menos por 3 motivos. O primeiro é que Timóteo era tímido. Timóteo era um jovem tímido, acanhado, medroso. E Paulo está escrevendo a Timóteo para influenciar. Paulo está escrevendo a Timóteo para incentivar Timóteo diante da sua timidez. Segundo, Paulo está escrevendo a Timóteo porque Timóteo estava sofrendo algumas rejeições ministeriais. Se Timóteo estava sofrendo algumas rejeições ministeriais, e Paulo está escrevendo e dizendo: Timóteo, diante das rejeições, diante dos abandonos, diante das resistências ministeriais, Paulo está dizendo: não tem problema, Timóteo, que ainda que te rejeitem, não tem problema. Desperta o dom que há em ti, ministrado pela imposição das minhas mãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: não tem problema, Timóteo, se te rejeitarem. Não tem problema, Timóteo, se não te aceitarem. Não tem problema, porque eu te conheço, Timóteo. Eu sei a chamada que Deus tem na tua vida. Eu sei o chamado de Deus para a tua vida. É isto que Paulo está dizendo para Timóteo. Não tem problema se te rejeitarem, Timóteo. Não tem problema se estão resistindo ao teu ministério. Não tem problema, Timóteo. E olha para cá, porque não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente ouvir uma palavra do nosso líder. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir uma palavra de entusiasmo, uma palavra de ânimo vindo da liderança. É sim, você pode estar capenga, você pode estar tentando de todas as formas desistir, parar, retroceder, desanimado, mas quando você ouve uma palavra de incentivo vindo da boca da liderança, quando você entra no gabinete e o pastor olha para você e diz: você tem chamada, você tem ministério, você tem vocação. A gente sai do gabinete pegando fogo, e quem está falando com Timóteo é o seu pai na fé, é Paulo, que está olhando e dizendo: Timóteo, eu te conheço, eu sei da tua história, eu sei o que Deus tem na tua vida, eu sei o chamado que Deus tem contigo, Timóteo. Paulo está escrevendo para incentivar o seu filho na fé, Timóteo, para motivar Timóteo a perseverar. Paulo está escrevendo para incentivar Timóteo
a propagar o evangelho da salvação e para combater as heresias pelos falsos mestres. Paulo está dizendo, Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo, imposto pela imposição das minhas mãos. Oh glória! O louvor que os jovens louvaram aqui falava sobre remanescentes, e eu vim aqui pregar nesta noite que diante da crise que o Brasil está passando, é crise política, é crise econômica, é crise social, é crise espiritual, mas eu vim aqui pregar nesta noite para uma mocidade que Deus vai levantar como remanescentes no meio desta geração para fazer a diferença. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu profetizo que Deus irá te levantar para influenciar no meio desta geração.